Aproveitando, vamos ler aí a porção que temos para hoje, Gálatas, capítulo 4. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 e também uma parte do capítulo 5. E pretendo falei com a minha esposa hoje, pregar em 50 minutos. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Vamos lá? Gálatas, a partir do 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não o são, mas agora que conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo querem ainda escravizá-los? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio que de vós tenha eu trabalhado em favor de vocês em vão. Versículo 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Irmãos, assim eu vos imploro, eu vos suplico, em nada me ofendes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me receberam como um anjo de Deus, ou como o próprio Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fosse, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos contradizem não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente com vocês, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Dizei-me, pois, vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso vocês não ouviram o que diz a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, a livre, é qual, de fato, é a vossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos daquela que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Contudo, diz a Escritura, lança fora o filho da escrava, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre.
E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Capítulo 5, vamos ler do 1 ao 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia, para que a condenação sobrevenha sobre eles. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Pai, esta é a tua palavra, e nós nos submetemos à autoridade da Escritura nessa manhã, Pai. Nós nos submetemos sabendo que a tua palavra é viva e eficaz, e assim como ela já tem nos ferido para amadurecer-nos, que nessa manhã o teu Espírito possa utilizar da melhor maneira possível essa oportunidade enquanto reunião coletiva, para que possamos ser um pouco mais encorajados a viver de acordo com as tuas palavras, com a tua Escritura, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Nós estamos trabalhando na série de mensagens, o Evangelho e nada mais. Então vamos fazer aqui uma recapitulação. No primeiro domingo, o que foi falado é em defesa do Evangelho. Paulo, ele vai dizer que ele é um apóstolo chamado por Cristo Jesus, não para defender a sua pessoalidade, mas ele está dizendo que ele foi chamado por Cristo, porque a mensagem que ele pregava era uma mensagem distinta dos judeus, dos judaizantes. Então ele está dando autoridade para o seu chamado apostólico, a fim de que eles percebam que a palavra que ele prega é o Evangelho, igualmente com os apóstolos. E depois nós falamos no segundo domingo, o Evangelho da graça estava sob ataque. Os judaizantes estavam ensinando assim: não, Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, mas nós precisamos, para manter a nossa salvação, ou para alcançar a nossa salvação, a gente precisa de Jesus e de mais alguma coisa. A gente precisa de Jesus e mais a nossa obediência. A gente precisa de Jesus e mais o nosso monte. A gente precisa de Jesus e mais a nossa oração. A gente precisa de Jesus e mais a leitura da palavra, para que nós não percamos aquilo que nós recebemos de graça. Esses são os judaizantes modernos. Quer dizer então que a gente não tem que ler a Bíblia? Quer dizer então que a gente não tem que orar, não tem que jejuar? Nós não fazemos isso para não perder aquilo que nós não recebemos por obras, porque senão nós também teríamos a capacidade de manter por obras. Mas se a salvação é pela graça, nós vamos ver que isso é uma atitude correspondente com aquilo que Deus fez, e não para manter aquilo que nós não temos a capacidade de manter. Tudo que nós fazemos de forma legalista para manter algo que nós recebemos pela graça, é o Evangelho da graça sob ataque.
No terceiro domingo nós falamos sobre a justificação pela fé. Assim como Abraão e assim como os homens do Antigo Testamento e do Novo Testamento foram justificados por aquilo que creram, da mesma forma o Evangelho continua nos ensinando: somos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não por aquilo que de fato nós fazemos. Então, se você é justificado por aquilo que você crê, não é por aquilo que você faz. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ninguém foi justificado pela lei, até porque a promessa de Deus a Abraão, que ele abençoaria todas as famílias, ela antecede a lei em 430 anos. Porque o que a Bíblia está nos dizendo é: a promessa, ela antecede a obediência. Então nós não obedecemos para receber a promessa, nós obedecemos porque nós já recebemos a promessa. Nós não obedecemos para alcançar um Salvador, nós obedecemos porque o Salvador nos alcançou. Então nós estamos livres, é o que a gente acabou de ler aqui. Só que o tema dessa manhã é livres, mas nem tanto. Tem uma galerinha aí pegando pesado nessa liberdade. É livre, mas nem tanto. Então é isso que nós vamos falar, né? Nós vamos aprofundar nessa transição que Paulo está fazendo aqui, da servidão para a filiação. Então existe um zelo aqui de Paulo, um zelo pastoral, para que nós possamos entender essa natureza ética, moral, mas também espiritual da liberdade cristã que nós recebemos, segundo o livro de Gálatas. Então nós vamos focar aqui nos capítulos 4 até o 5, no versículo 15. Então nós lemos aqui no 4, do 1 ao 7, onde Paulo ele vai fazer essa transição da menoridade para a maioridade espiritual. E como eu já falei domingo passado, e o texto está claro dizendo, nesse aspecto aqui, maioridade espiritual não está falando de maturidade espiritual. Está falando sobre nós éramos menores e nós fomos tornados maiores. Está falando da menoridade e da maioridade, nesse contexto legal que Paulo usa, né, no contexto romano, para elucidar a nossa condição de ou nós vivemos sob a tutela da lei, ou nós vivemos sobre a graça. Aqueles que querem viver sobre a lei, aqueles que querem viver debaixo da lei, Paulo está dizendo que isso é uma menoridade. Agora, aqueles que vivem pela graça, ele está dizendo que isso é uma maturidade, uma maioridade. Então, olha só, essa condição que Paulo vai utilizar aqui, de menor, ele vai falar, olha, enquanto o herdeiro, ele é menor, ele não é diferente de um escravo. Paulo está falando aqui sobre a autonomia. Ele está falando, olha, enquanto nós estamos sob a obediência da lei, se nós permanecermos sob a obediência da lei, nós não temos autonomia. Não há diferença entre escravo e livre. Porque se você é menor, você tem que estar sujeito aos tutores. Ele vai usar dois termos aqui, tutores e curadores. Ele está falando espiritualmente falando. Isso está representando que a humanidade está sob a lei judaica. Até então, a humanidade está vivendo sob a lei judaica. E ele vai chamar essa lei judaica de os rudimentos do mundo. Ele vai falar que são aquilo que é elementar, é o rudimento, é uma fase infantil, onde as pessoas obedeciam ritos, onde elas obedeciam restrições. Quer dizer que isso não tinha que acontecer? Tinha que acontecer em um período específico. Era uma fase pré-determinada por Deus, onde era uma fase infantil, era uma fase de ritos, uma fase de restrições. A palavra grega, a pregada aqui, népios, significa uma criança ou alguém sem entendimento. Então Paulo está falando, olha, vocês são menores, não têm entendimento. Para uma criança que não tem entendimento, sim, nós temos que estabelecer o pode e não pode. Essa é a pedagogia de Deus. Ele tem que dizer para não matar, ele tem que dizer para não roubar, ele tem que dizer para não adulterar, ele tem que falar não pode, não pode, não pode, porque até então as pessoas estão sobre a tutoria da lei, são pessoas sem entendimento a respeito da vontade do Senhor. Então o filho, ele enquanto é menor, ele é herdeiro de tudo, é o que Paulo está trabalhando aqui, mas ele é tratado como escravo. Então ele não pode assumir o controle da herança e nem se dispor da sua herança. Então é por isso que Paulo, ele acaba de falar do aio, né? Nós falamos sobre o aio nos domingos anteriores, mas agora ele começa a falar de uma outra figura.
Ele não fala mais do aio, mas ele fala sobre o tutor e o curador. O aio, ele era um servo que ele era contratado pelo pai da criança para que ele pudesse ensinar a criança de forma particular até a criança ter uma idade adequada para ir até o mestre. Então o aio era um professor particular, vamos chamar dessa forma, até que a criança chegasse a ter uma idade de ela mesma procurar esse mestre. O tutor e o curador, eles têm uma função diferente. Eles cuidam dessa criança que é herdeira, mas não desfruta de nada, até que ela chegue a essa estatura, a essa idade e possa usufruir dos seus plenos direitos. Só que com severidade, com requintes de escravização mesmo, a fim de ensinar essa criança. Paulo está usando essa ilustração da lei romana justamente para poder lançar luz na mente das pessoas, luz nas relações. Porque no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo vir, nós estávamos debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei. Nós éramos herdeiros, porque nós recebemos a promessa em Abraão. Amém? Nós recebemos a promessa em Abraão, que bendita seria todas as famílias da terra. Sabemos que esse herdeiro que ele está falando é Jesus Cristo. Então nós somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, mas nós ainda não havíamos herdado a promessa. Você que está conversando, eu vou chamar seu nome. Já é a terceira vez que eu estou vendo isso, eu vou chamar o nome. Ainda não havia herdado a promessa, nós estávamos sob a tutoria da lei, nós éramos como crianças, nós vivíamos na minoridade, uma infância. Essa é a condição da humanidade antes da vinda de Jesus. Irmãos, Paulo está falando que isso é uma espécie de escravização. Ele vai falar, são rudimentos, e pode ser traduzido como coisas elementares. É como se a gente falasse hoje em dia, vocês estão presos no ABC. Tem coisa muito mais profunda para poder ensinar. Tem coisas muito mais sérias para a gente poder tratar, e a gente precisa poder continuar falando do ABC. E Paulo está dizendo justamente isso, eles voltaram para o ABC. Aquele ABC que a gente aprende na escola. Então o legalismo, ele não é um passo rumo à maturidade, como a falsa religiosidade quer nos ensinar. Não, na verdade o legalismo é um passo de volta à infância, de volta ao ABC, de volta aos rudimentos elementares, básicos da fé. Porque o que está sendo tratado aqui em Gálatas é que a lei, ela não era uma revelação final de Deus, ela apenas era uma preparação para essa revelação definitiva que era em Cristo Jesus. Paulo vai trabalhar aqui um termo que eu gosto muito, chamando de plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Ele vai dizer, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam cativos na lei, aqueles que estavam escravizados pela lei. Então o objetivo dessa liberdade é nos dar a adoção de filhos. Você já é declarado filho de Deus, mas a adoção de filhos só será completada na glorificação do corpo. Então nós já somos filhos, mas a consumação da realidade da filiação é com a glorificação do corpo, quando venceremos de uma vez por todas a morte, o pecado. É a expectativa do nosso coração. Assim como nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. A salvação, ela abrange todos os aspectos do passado, do presente e do futuro da nossa vida. O objetivo foi a adoção de filhos. Ele nos resgatou da lei para nos dar a adoção de filhos. Então ele está elevando, na verdade, o crente a um status de filho adulto. E é por isso que eu disse alguns minutos atrás. Nesse contexto aqui de Gálatas, falar que é um filho adulto não é que você é maduro espiritualmente, mas é que você era uma criança que estava sob a lei e foi liberto por Deus, e Ele te deu a condição de filho adulto, de filho amadurecido. Agora, nós temos a filiação, e a prova da filiação é justamente como prova dessa maturidade a filiação. O que Paulo está trabalhando aqui é que ele envia o Espírito de seu Filho
Nós lemos aqui no capítulo 4, ele envia o Espírito do Filho aos nossos corações. E quando ele envia o Espírito do seu Filho aos nossos corações, a resposta do nosso coração que sai pela nossa boca é: Abba, Pai. Então nós correspondemos com o que ele fez. Ele envia o Espírito e nós dizemos: Abba, Pai. Então Paulo, ele não perde a esperança com relação aos crentes da Galácia. Ele até está perplexo. Ele pode até estar perplexo com a conduta dele. Projeta para mim, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 11. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Imagina, o pastor planta a igreja, ele deixa alguém no lugar, e depois ele fica sabendo que os ensinamentos do começo tinham sido deixados para trás. É como se eu falasse assim: é possível, quando eu plantar Atos lá em Domingos Martins e deixar todos vocês aqui, aí eu vou voltar daqui a 2 anos e falar assim: mas eu trabalhei em vão aqui neste lugar? É brincadeira, tá, gente? Eu trabalhei em vão. Não é possível que tudo aquilo que foi entregue como o evangelho, que vocês estão deixando para trás, é o que Paulo está falando. Eu trabalhei à toa. Tudo que eu plantei, tudo que eu ensinei, o meu trabalho foi em vão. Ele está perplexo sim, mas ele está dizendo: eu não perco a esperança, porque se nós recebemos o Espírito no nosso coração, nós clamamos: Abba, Pai. Então eles são filhos de Deus, irmãos, e isso aqui é que torna Paulo perplexo. Ele não está falando de quem não nasceu de novo, ele está falando de filhos de Deus, porque só pode receber o Espírito filho de Deus. João 14. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas ele habita em nós, porque nós somos filhos de Deus. Fomos libertos da lei, da escravidão da lei. Estamos na graça. Glória a Deus por isso. Então Deus enviou Jesus para nos redimir na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo é para aplicar em nós a redenção. Jesus, ele veio para poder nos mostrar o que é o Filho de Deus. O Espírito Santo, ele veio para fazer-nos experimentar a filiação, para que possamos ter uma relação paterna com Deus. E é por isso que algumas pessoas não entenderam ainda o porquê o Espírito Santo está no nosso coração, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Porque infelizmente muitas igrejas vivem como órfãos ainda, como menores. Ainda no ABC, os rudimentos. E por isso buscam se submeter novamente à lei, buscando segurança em regras externas. Não pode isso, não pode aquilo. Se você usar bermuda, meu Deus, você tem... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se tu vê televisão, sai daqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, você tem que se vestir dessa forma, você tem que falar dessa forma. Então, é uma segurança que ela é irreal, obviamente, com regras externas. Agora, a maturidade espiritual que Paulo está nos ensinando é trocarmos o medo do castigo pela nossa confiança filial. Qual que é a garantia que você é filho de Deus? Você recebeu o Espírito da verdade. Qual que é a garantia de que você de fato recebeu a promessa de Deus? É porque a promessa, ela antecede a obediência. Já falei isso aqui domingos anteriores, mas quando Deus, ele foi fazer o pacto com Abraão, e quando ele vai passar pelas partes do animal que foi partido, isso era uma forma de se aliançar na antiguidade. Isso é achar, é só você procurar em alguns lugares. Quando as pessoas iam se aliançar, elas cortavam os animais, cortavam um cordeiro e abria, e eles passavam pelo meio das partes do cordeiro, e aquilo eu fazia a minha parte, e uma outra pessoa fazia a parte dela, e o símbolo era o símbolo 8, ou do infinito, dizendo que essa aliança ela é inquebrável. Quando Deus ele vai fazer a aliança com Abraão, ele coloca Abraão para dormir, e Deus passa sozinho, dizendo: essa aliança eu faço comigo mesmo, ela é inquebrável. A parte mais fraca não vai participar, justamente para poder demonstrar, essa aliança é inquebrável. O Espírito Santo foi nos enviado, mas ele não foi nos enviado para a gente cumprir de forma cabal a lei. E é por isso que tem crente que fica maluco da cabeça, porque ele pensa assim: olha, o homem não conseguia cumprir a lei no passado, mas aí vem Deus e mandou o Espírito Santo para a gente conseguir cumprir a lei. Não.
O Espírito Santo não é para nos capacitar a cumprir a lei de forma cabal. O Espírito Santo é para nós termos segurança da nossa filiação com Deus. O Espírito Santo é depositado no nosso coração e a nossa resposta é: Abba, Pai. Então é claro que nós correspondemos com aquilo que Deus fez, mas o Espírito Santo não é para você obedecer à lei. O Espírito Santo é para que você tenha a revelação de que Deus agora é seu Pai, porque você foi tornado filho de Deus. John Stott, ele vai afirmar o seguinte: olha, o Pai enviou seu Filho para que tivéssemos o status de filiação, e Ele envia o seu Espírito para que tivéssemos a experiência da filiação. O Espírito então testifica que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também testifica que nós somos filhos de Deus, e é por isso que nós clamamos: Abba, Pai. Paulo então, dos versículos 12 ao 20, ele vai trazer aqui uma correção de um coração pastoral. Ele vai falar sobre as dores que ele está sentindo novamente, já que a igreja que estava na Galácia, os Gálatas, estavam voltando para os rudimentos elementares, voltando a obedecer aspectos da lei judaica. E nessa sessão aqui nós temos que ver, enxergar o zelo pastoral do apóstolo Paulo, justamente, inclusive, contra a partida do seu próprio prestígio pessoal. Paulo não está caçando isso aqui. Paulo ele não está correndo atrás do prestígio pessoal. Paulo ele não está querendo engrandecer o seu próprio nome. O que ele quer é pregar a palavra. O que ele quer é pregar o evangelho. Então ele está fazendo um apelo à nossa identificação. Paulo diz o seguinte: olha, sede qual eu sou, pois também eu sou um como vocês. É como se ele estivesse falando de outra forma, vocês podem me imitar naquilo que de Cristo eu já consigo fazer. Mas aqui ele ainda vai descer um pouco o nível. Ele vai dizer: olha, vocês sabem que eu sou um de vocês e vocês também fazem parte de mim, nós somos iguais. Então ele é um judeu, mas ele se tornou um gentio, em sua liberdade para alcançar os gentios. Aí ele está dizendo: peraí, não faz sentido, eu sou judeu, poliglota, conhecedor de toda a lei, hebreu de hebreus, aluno de Gamaliel. Eu deixei de ser judeu para me tornar gentio, para alcançar os gentios, e agora vocês gentios estão querendo se tornar judeus? Não faz sentido isso. Vocês estão fazendo o caminho oposto. Então existe aqui um contraste da motivação dos judaizantes e do apóstolo Paulo, porque enquanto os judaizantes, eles estavam cortejando os gálatas para poder aprisioná-los, porque a pessoa que manipula, ela precisa cortejar você. A pessoa que te manipula, ela precisa ser muito carismático. A pessoa para te manipular, ela precisa colocar você numa bandeja e olha, como você é tão merecedor de tudo aquilo que você tem, profundidade, das profundezas mais profundas. Agora, se você olhar os judaizantes, se você olhar Paulo, enquanto os judaizantes cortejavam para aprisionar os gálatas, o que eles queriam, na verdade, é que eles mesmos fossem exaltados, porque se o gentio obedece à lei judaica, a exaltação era para os judaizantes. Paulo estava buscando o bem das ovelhas, pregando a verdade. Ele não estava buscando mérito próprio, não, lógico que não. Só que ele vai usar um termo aqui muito forte, ele vai falar: olha, eu estou sentindo como que dores de parto. Então, existem nomenclaturas aqui, em várias das suas epístolas, que Paulo ele vai se colocar no lugar de pai espiritual, mas ele não está falando pai espiritual segundo essa paternidade espiritual maluca hoje em dia que existe, não. Ele está falando sobre alguém que gerou um outro alguém na fé. Ele está falando sobre alguém que trabalhou arduamente para que o Espírito Santo pudesse convencer outra pessoa. Ele está falando sobre um trabalho que é bíblico para que outras pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Mas aqui ele vai usar uma outra figura. Ele não usa mais a figura do pai, agora ele usa a figura da mãe. Ele usa uma figura para descrever uma agonia. Ele se vê agora como uma mãe, dizendo: olha, eu estou novamente em trabalho de parto pela segunda vez, porque eu já passei. Eu já plantei essa igreja, nós já passamos por isso e vocês estão me fazendo passar uma segunda vez.
Então, na conversão, isso já aconteceu, eles nasceram de novo. Mas agora Paulo está sentindo como que dores de parto, por causa dessa apostasia atual que o povo está vivendo. Agora o povo está deixando os preceitos do Evangelho e voltando aos rudimentos da lei, e Paulo está dizendo: eu estou sofrendo novamente, até que a imagem de Cristo seja novamente formada em vocês. Então, irmãos, eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras. O ministério pastoral não é sobre o brilho de um líder. Talvez você já passou em algum contexto assim, mas se você conhece um pastor bíblico, você sabe que o ministério pastoral não é sobre o brilho de um líder. O ministério pastoral é sobre uma vida sacrificial e maturidade das ovelhas. É por isso que domingo após domingo, vocês não são, como é que eu vou usar um termo, sem ser muito pejorativo, vocês não são ludibriados aqui neste lugar. O que é pregado aqui é a verdade. Seja quem for que sobe nessa plataforma, nós falamos a verdade. Porque o trabalho, falando do pastor dessa igreja, eu sou pastor dessa igreja, o trabalho do pastor da igreja é a maturidade das ovelhas, é o que Paulo está falando. Vocês estão voltando aos elementos rudimentares, porque vocês estão no ABC. É um sacrifício em prol da maturidade. Eu sofro essas dores quando eu vejo, assim como Paulo, quando eu vejo vários ABCs na igreja, atitudes de ABC na igreja, porque essa dor ela acontece porque eu não posso matar o meu irmão no sentido de deixar de ter o coração dele, mas eu também não posso cruzar os braços e deixar com que aquilo fique da mesma forma. E muitas vezes, irmãos, essas dores de parto, elas são recorrentes. O problema é que não são dores de novos filhos, muitas vezes são dores de filhos, dos mesmos filhos. É a ideia que Paulo está trazendo aqui em Gálatas. O melhor prêmio após as dores é o parto. E depois do parto, aí nós temos o desenvolvimento na fé. Se torna criança, bebê, criança, vai crescendo até chegar a uma estatura onde você não vai mais ficar no pode ou não pode, onde vai viver a verdadeira liberdade. Vocês estão entendendo isso? Esse é o processo natural da vida, e também é o processo natural espiritual. E eu quero adiantar aqui um ponto, lá de Gálatas capítulo 6, porque o que eu estou dizendo, eu sofro dores, querendo que vocês sejam amadurecidos e correspondam com aquilo que está sendo ensinado, amém? Eu vou adiantar aqui Gálatas capítulo 6, olha o que está escrito aí, Gálatas capítulo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o... Vamos ler todo mundo junto esse texto? Porque eu sei que aqui eu vou incomodar alguns, mas nós estamos pregando é a palavra, vamos lá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Gálatas 6. Isso é um dos pontos do domingo que vem, mas eu quero adiantar porque eu acho que vai caber muito bem aqui. Então eu estou falando sobre dores de parto, a fim de que eu queira que vocês amadureçam. E o que o texto vai dizer no capítulo 6 é que existe uma reciprocidade na mutualidade. Esse texto está falando sobre o mestre e o discípulo, contextualizando aqui, está falando sobre o pastor e as ovelhas. É um fundamento da koinonia, daquilo que nós chamamos de comunhão. E nós estamos perdendo isso. Porque existe aqui aquele que é instruído. Aquele que é instruído se refere ao catecúmeno. Ih, agora ele...
Agora pro brejo, catecúmeno, sério. O catecúmeno, a palavra catecúmeno, está falando daquele que aprende sistematicamente a palavra. Esse é o catecúmeno. É aquele aluno que sistematicamente aprende a palavra. Nós ensinamos a Bíblia de forma sistemática aqui neste lugar. E nós temos também o que Paulo vai falar ali, no que instrui. O que instrui é o catequista. Daqui a pouquinho a gente abre a catequese. O que instrui é o catequista, ou seja, é o mestre que se afadiga no ensino. É o pastor que se afadiga no ensino das Escrituras. Já na era apostólica, o que Paulo está ensinando é que ele reconhecia a necessidade de um ministério oficial de ensino para a maturidade da igreja. Então pensa comigo, existe um princípio aqui que é o princípio da reciprocidade, da comunhão, da koinonia. Então a ordem aqui ela é clara: façam participantes, ou seja, no grego, koinonia, comunhão, faça participante, que implica compartilhar, ter uma porção comum ou participar ativamente da vida um do outro. Quando você vai ver, a maioria dos teólogos defendem que essa comunhão, ela é abrangente. Mas ela parte do pressuposto que Paulo está falando sobre troca de bens. Paulo está defendendo aqui que o discípulo, ele recebe bens espirituais a partir da pregação do evangelho, e ele deve retribuir, compartilhar, inclusive bens materiais. Pronto, lá vem ele com teologia da honra, né? Assim que fala, né? Lá vem ele com o ensinamento da honra. Sabe qual que é o problema? É que talvez você passou por algum lugar que usou isso da forma errada, e quando a gente quer falar aqui, você fica estressadinho. Eu não tenho responsabilidade com aqueles que não entenderam a palavra e deturparam a palavra, que pregaram um outro evangelho. Eu não tenho nem comunhão com esses. Mas eu não vou deixar de pregar a palavra, porque isso incomoda alguns. Eu sou como Paulo, irmãos. Eu não estou aqui para poder acariciar ninguém, eu estou aqui para poder falar a verdade. E a verdade é que Paulo está falando, aqueles que recebem o evangelho devem inclusive retribuir compartilhando bens materiais. Ele vai falar sobre a comunhão e não está falando sobre salário, não. Porque parece que salário de pastor hoje em dia parece que está fazendo um favor, não faz mais que obrigação. Não está fazendo, aí uma comunidade que paga um salário para um pastor. Estou falando isso porque às vezes a gente fica sabendo de cada história, irmãos, que misericórdia. Isso não está indicando um sustento ministerial, mas não está falando de forma simples, um pagamento comercial, como se o pastor fosse um funcionário da igreja e vocês me pagassem. Não, é um exercício de mordomia, de comunhão cristã. Eu compartilho o evangelho e vocês compartilham inclusive os bens materiais. Isso te ofende? Ele está falando da abrangência. Ele parte desse pressuposto. E inclusive eu quero estabelecer algo aqui, que eu não fique sabendo que ninguém aqui desencorajou a um outro irmão a honrar a vida de alguma pessoa nesse lugar aqui com finanças. Pelo contrário, nós temos que ser encorajadores. Nós temos que ser encorajadores. Todos estão desautorizados de fazer isso neste lugar. Se alguém aqui chegar para você e falar assim, olha, eu estou querendo abençoar a vida de um irmão com finanças, fala assim, irmão, faça em nome de Jesus. Isso é generosidade. Faça. Mas existe uma abrangência de todas as coisas. Porque o foco principal aqui, e se você fizer qualquer pesquisa você vai achar isso, o foco principal aqui de Paulo é das bênçãos materiais, de suporte financeiro. Mas ele não está falando só disso, ele está falando, olha, aqueles que se dedicam integralmente à palavra, e essa expressão ela vai sendo ampliada, vai falar assim, olha, você precisa também compartilhar suas alegrias.
Você precisa compartilhar suas tristezas. Quando eu saio dessa plataforma que alguém chega e fala assim, essa palavra ela me machucou, mas foi bênção. Aí eu vejo algumas pessoas que ficam assim, nossa, eu estou preocupado porque ele vai achar que ele é demais. A gente está ficando débil mental? Desculpe o gabinete aqui pastoral, eu que estou no gabinete, vocês estão me ouvindo hoje, né? Precisa ter maturidade, irmãos. Se alguém compartilha comigo as suas alegrias, as suas experiências espirituais, isso é um encorajamento mútuo. Eu estou aqui encorajando vocês e vocês me encorajam. Porque senão eu posso pensar que eu estou pregando aqui e acredite em mim. Tem vezes que alguém chega e fala assim, nossa, a pregação foi maravilhosa. E aqui dentro eu estou pensando assim, nossa, hoje foi terrível. Isso não são poucas as vezes, não. Eu fico pensando, hoje foi terrível. Aí vem o irmãozinho e fala assim, nossa, hoje foi maravilhoso. Eu falo, é a graça. Se depender, né, das nossas emoções. Então é compartilhar das alegrias, das experiências, dos dons espirituais, encorajamento. Isso salva e guarda a saúde da igreja. O sustento daquele que se esmera na palavra, salva e guarda a saúde da igreja. Porque isso pode ser usado como uma tática de Satanás, para minar a saúde da igreja em prol de silenciar o evangelho, irmãos. Porque a tática de Satanás é essa, é silenciar o evangelho. Então não pensa que você me incomoda quando eu te mando uma mensagem falando, eu percebi você daquela forma no domingo, está tudo bem? Estou me abrindo para conversar. É assim. Eu não quero mandar uma mensagem para o pastor não, porque eu não quero incomodar ele. Vai me incomodar, mas é o meu trabalho. É igual o parente que chega em casa e fala assim, não, eu não quero incomodar, não, vai incomodar. Você quebrou minha rotina, mas faz parte da vida. A minha rotina é servir a vocês. Essa cultura da honra exacerbada aí fora, ela quebra um princípio bíblico, sabe por quê? Porque essa cultura da honra, ela ensina que todos têm que fazer a parte de vocês, mas eu não preciso fazer a minha. Essa é a quebra do princípio da honra. É só o pastor que tem que ser abençoado, é só o pastor que tem que ser honrado, é só o pastor que tem que ser considerado. Não, são todos. E Paulo está dizendo, eu sou igual a vocês, vocês são iguais a mim, e a gente vai cooperando cada um com a sua ferramenta, com a sua habilidade que o Senhor nos entregou. Então ele está falando aqui de um descanso que nós temos que viver como igreja. Essa exegese aqui de um sustento ministerial, irmãos, é uma obrigação. Então Paulo está exortando sim, embora ele mesmo renunciou muitas vezes esse direito, porque ele quis fazer isso, para dar um exemplo, ele insistia que as congregações deveriam ser generosas com seus pastores. Ele vai usar inclusive a expressão semente de vida em alguns lugares, para que isso possa ser continuado, semeado com eficácia. Então existe essa mútua dependência, para fortalecer os nossos laços na fé, porque isso vai impedir que o ministério se torne um fardo insuportável. Pedro, eu realmente ainda não estou entendendo onde você quer chegar. Eu estou dizendo que Paulo disse, Gálatas 6,6, que vocês precisam compartilhar dos seus bens, sim, das suas aflições, sim, das suas alegrias, sim, mas eu estou aqui para falar igual Paulo. Eu vou mudar as palavras de Paulo para que vocês possam entender melhor. O maior presente de um pastor, a maior satisfação de um pastor, é quando a ovelha ouve a palavra, mas ela também pratica a palavra. Esse é o maior presente. É como aquele pai que ensina algo para o filho, e ele vê o filho obedecendo, e ele dá aquele sorriso, falando, yes. É uma satisfação. Paulo está dizendo isso para a igreja. Eu estou sofrendo de novo dores de parto, porque eu ensinei, mas vocês não estão obedecendo, inclusive estão querendo voltar para rudimentos elementares. O maior presente de um pastor é quando alguém escuta uma orientação e obedece àquela orientação. Então já fica aqui a dica, se você vai me procurar para receber uma orientação e não obedecer a orientação, não me procure.
Porque no teu lugar vai ter alguém querendo receber orientação para poder obedecer a orientação. Amém? Fechando o gabinete. Então, Paulo ele vai usar uma analogia aqui, na verdade uma alegoria, e ele vai usar aqui Agar e Sara, capítulo 4, versículo do 21 ao 31. Paulo, então, ele está utilizando o método alegórico para refutar uma pretensão aqui de superioridade dos judaizantes, né? Porque eles estão dizendo, nós somos filhos de Abraão, enfim. Então ele vai usar aqui as duas mães, e ele está falando, as duas mães são dois destinos. Ele começa falando sobre Agar, sobre a escrava. Essa Agar, ela representa a aliança do Sinai. Nós lemos aqui que a Jerusalém terrena, ela gera filhos para a escravidão. O que são filhos da escravidão? São filhos por meio de um esforço carnal. Todo mundo aqui lembra, né? Deus prometera a Abraão um filho por intermédio de Sara. Eles deram um jeitinho ali, que não era o jeitinho brasileiro, mas era o jeitinho humano. Ah, por que não... Vai lá e deita com a minha serva. Era um costume da época, então... Até então Abraão também não achou ruim a ideia. Foi lá e com a sua força carnal ele tentou resolver a promessa que o Senhor tinha dado. Representa justamente isso. É um esforço carnal para que nós possamos fazer o cumprimento da promessa acontecer. Agora ele vai usar Sara. Ele está dizendo, se Agar é a escrava, Sara é a livre. Ela representa a Jerusalém, não a terrena, mas a Jerusalém que vem de cima. Gera filhos para a liberdade por meio da promessa do Espírito. Então ele vai fazer aqui essa analogia de Ismael e Isaac. Ismael nasceu do curso natural. Ismael nasceu do esforço da carne. Agora Isaac não. Isaac ele nasceu contra a natureza, por um milagre, pela promessa. Sara era estéril. Aí nós temos os Isaques modernos, que são perseguidos pelos Ismaéis modernos. Já era moderno na época de Paulo, porque ele estava falando sobre uma história do passado. No nosso contexto, então, o ano de 2026, nós temos também Isaques e Ismaéis modernos. Ismaéis legalistas, que confiam na aparência exterior para poder receber um favor que é imerecido. É o que a falsa religião nos exorta. Então o que Paulo está dizendo, ou nos dando uma ordem é, nós precisamos expulsar Ismael do nosso meio. Lança fora o filho da escrava. A lei e a graça são mutuamente exclusivas como meio de salvação. Elas não podem coexistir como base para a aceitação divina. É todo o tratado do livro de Gálatas. Não tem como eu viver pela graça e viver pela lei. Não tem como eu ser justificado pela fé em Cristo Jesus e achar que aquilo que eu faço externamente colabora com aquilo que Deus fez. O texto é claro, lança fora o filho da escrava. Eles não podem coexistir. Irmãos, nós como igreja, nós devemos identificar na nossa vida, onde nós fabricamos Ismaéis no nosso coração. Ismaéis são métodos puramente humanos, que em vez de depender de uma intervenção sobrenatural, da promessa do Senhor, depende única e exclusivamente do nosso esforço. São aqueles que acham que devem se esforçar para que no final da vida eles possam receber a salvação. E não que devem permanecer na posição que foram colocados, já que a salvação é o nível mais raso de relacionamento que nós temos com Deus. É diferente. É bem diferente. Então nós vamos fabricando Ismaéis no nosso coração. Paulo vai dizer que falsos irmãos entremeteram no meio da igreja a fim de aprisionar os irmãos, sendo legalistas. Já que fomos
livres e verdadeiramente livres. Então, em vez de depender de uma intervenção sobrenatural, nós dependemos da nossa metodologia. Espera aí, o culto tem que ser assim, tem que fazer assim, para a gente atrair a presença de Deus. Porque se a gente conseguir fazer um culto bom, Deus vai manifestar a presença dEle. O significado teológico disso é exclusividade. Não pode haver lei e graça no mesmo lugar. O ato de lançar fora significa que a lei e a graça não podem coexistir como meios de salvação. É ato exclusivo, existe uma incompatibilidade. Não pode ser justificado se você é justificado com um pouco de Cristo. Não existe isso. Os judaizantes estavam querendo fazer isso. Não, pega um pouco de Cristo aqui e pega um pouco da sua legalidade, junta tudo e joga fora. Porque nós não conseguimos ser justificados com um pouco de Cristo. Um pouco de Cristo e um pouco da lei. Eu aceito Jesus, mas eu vou aceitar me circuncidar. Paulo ele vai dizer o seguinte: aqueles que vivem o legalismo, eles caíram da graça de Deus. Irmãos, cair da graça de Deus é sério. Cair da graça de Deus é tornar Cristo inútil para mim. Pastor, a gente precisa fazer uma campanha de quebra de maldição. Toda quarta-feira, 3 horas da tarde. Se Cristo não quebrou as suas maldições, irmãos, nada mais vai conseguir quebrar. Agora, muitas vezes, é só safadeza mesmo, que a gente chama de maldição, porque caráter tem que tratar, diabo a gente expulsa. Glória a Deus. Legalismo é cair da graça. É deliberadamente não querer andar na graça de Deus. Existe o princípio e existe a finalidade de todas as coisas. E existe o meio. E o que Paulo está dizendo é: vocês começaram bem, mas vocês foram ludibriados a viver como escravos. O filho da escrava não pode ser herdeiro. Paulo ele afirma que a justiça de Deus é justamente diante dessa verdade de que se o filho da escrava não pode ser herdeiro, então a justiça de Deus é uma herança gratuita. Como eu disse aqui no domingo passado, você não foi transformado em justo. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas quando eu entendi isso anos atrás, eu falei: cara, que bênção. Deus ele não transformou você em justo quando você nasceu de novo. Ele colocou você em Jesus Cristo, que é justo. E porque Jesus foi justo, Ele está dizendo: se vocês estão em Cristo, vocês são justificados em Cristo Jesus. E é por isso que você ainda peca. É por isso que seu irmão ainda peca. Porque você não foi transformado justo, você foi colocado dentro do justo. E esse processo, até que o nosso corpo seja glorificado, e então evidenciamos a característica plena de que fomos criados para ser. É a tensão que nós vivemos enquanto cristãos. O filho da escrava não pode ser herdeiro. O meu legalismo não tem herança no reino de Deus. Não estou falando de um salário que é conquistado pela lei. Isso não é sobre salvação. E nós não conseguimos conquistar nada, nenhuma promessa que o Senhor nos deu pela lei. As promessas antecedem a lei. Então esse rompimento com o legalismo para a igreja é justamente jogue fora o filho da escrava. Irmãos, muito duro Deus chegar para um pai e falar assim: joga fora o filho, porque ele é da escrava. E se eu perguntar para você aqui nessa manhã, quantos pais você tem? Você vai dizer: eu tenho um só, meu pai é Deus. O problema é, quem é a sua mãe?
Quem que é sua mãe? É Sara ou Agar? É uma reflexão que nós precisamos fazer. A gente precisa jogar fora o filho da escrava. É um chamado a, mais uma vez, como Paulo demonstrou no primeiro capítulo, é uma intransigência contra o legalismo. Representa o dever que nós temos de expulsar da vida cristã a confiança na nossa carne, nos nossos ritos externos, como base do favor de Deus. Se eu fizer, Deus vai me abençoar. Legalismo é uma ordem crescente. O crente, ele precisa tomar posse. Eu sei que esse termo está desgastado, mas a gente precisa tomar posse dessa maioridade, dessa maturidade espiritual, abandonando os rudimentos fracos e pobres que nos escravizam. É entender assim, olha, a lei, ela não poderia nos salvar, mas ela apontava para a salvação, ela terminou em Cristo. Manter o filho da escrava no arraial é negar a suficiência da cruz de Cristo. Você precisa analisar aí o porão da sua alma para ver se você não tem um Ismael escondido. Porque a palavra do Senhor é: jogue fora o filho da escrava. Os dois são incompatíveis. Não tem como ter um pouco de Jesus. E aí nós lemos aqui Gálatas 5, do 1 ao 15, falando sobre a liberdade cristã. A liberdade cristã, ela é apresentada como um resgate, irmãos. Mas tem gente fugindo da responsabilidade. Você foi criado para ser livre? Glória a Deus. A questão é, o que você está fazendo com sua liberdade? A base da liberdade, ele começa falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o ato de Cristo na cruz, é uma missão de resgate, buscar e salvar o que havia perdido. Foi bem sucedido. Jesus não morreu na cruz para nos dar a possibilidade da salvação, ele morreu na cruz para nos dar a salvação. É um resgate bem sucedido, para nos livrar do jugo da escravidão. Recair novamente no legalismo, nessa circuncisão, é decair da graça, é tornar Cristo inútil para mim. Então existe, irmãos, um limite na nossa liberdade. Só existe liberdade debaixo da obediência. Você sabe o que Deus disse para Adão no jardim? Você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Porque para Deus só existe liberdade debaixo da obediência. Mas a promessa antecede a obediência. Vê como é que a gente tenta anular um dos lados das coisas? Você é calvinista ou você é arminiano? Você é pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista? Você é Gálatas ou você é corintiano? O único time que não pode ter aqui nesse lugar é corintiano. Cadê os corintianos? Corintiano não é de Deus não, gente, por favor. Aí, ó. Você já leu o que Paulo falou para os coríntios aqui, né? Complicado. Então nós temos uma liberdade. Foi para a liberdade de fato que Cristo nos libertou? Amém. Mas ela não é o direito de eu fazer o que eu quero, não. Porque enquanto tem gente que é legalista e acha que tem que viver na obediência dos rituais, tem a outra galera, né? O pastor falando isso há um tempo atrás, e de certa forma ele está certo. Ele está falando que tem um bando de gente saindo das igrejas e indo para as tais igrejas reformadas, as quais nós fazemos parte, mas não é porque ele quer conhecer a palavra, mas é porque ele quer viver na libertinagem da sua vida. É verdade. Essa liberdade cristã não é uma ocasião para a gente dar lugar para a carne. Ela não é um direito de eu fazer o que eu quero. A liberdade cristã é uma capacidade dada pelo Espírito de fazer o que se deve fazer. Porque na lei a gente não conseguia fazer o que se deve fazer. Então a liberdade cristã, ela não é uma licença para pecar, o que Paulo diz em Gálatas. O bonitinho está achando que porque está na graça, não, eu vou fazer o que eu quero então.
Satanás, ele apareceu no Éden para o homem e disse: você quer ser igual a Deus? Você quer autonomia? Você quer fazer o que você quiser? Porque você é o cuticute do centro do coração de Deus. Você tem direito de fazer o que você quiser. Olha que estrutura óssea perfeita. Satanás, ele continua com as mesmas práticas. Então a liberdade não é para fazer o que eu quero fazer, a liberdade é para fazer o que eu tenho que fazer. A liberdade cristã não é uma licença para pecar, irmãos. A liberdade cristã é para que eu possa viver em novidade de vida. Liberdade cristã não é licenciosidade, mas é um deleite na santidade. A liberdade cristã não libera você para viver uma vida de pecado, não. Ela te liberta do pecado. É uma liberdade que muitas vezes as pessoas buscam, que é irrestrita, mas essa forma irrestrita da liberdade é para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque agora o Espírito que foi depositado no nosso coração clama: Abba, Pai. Não há mais barreiras, é uma liberdade irrestrita, não para chafurdar no nosso egoísmo, mas para conhecermos a Deus melhor. Não é uma licença desenfreada de uma liberdade que eu quero ter, não é isso não. Já que eu sou livre, então ok, eu vou para as festas e para a balada aí porque eu sou livre. Já que eu sou livre, então eu vou viver uma sexual depravada porque eu sou livre. Eu sou livre, eu vou afundar minha cara na pornografia porque eu sou livre. Vou viver uma vida traindo a minha esposa, traindo o meu marido porque eu sou livre. Vou fazer o que eu quero. Vou falar mal dos meus irmãos porque eu sou livre. Você não é livre. Você é escravo de si mesmo. E o pior algoz que nós temos somos nós mesmos. Somos escravos das nossas vontades, da nossa carnalidade. É uma forma terrível de ser escravo. É ser escravos dos desejos da nossa carne, da nossa natureza caída. A palavra liberdade está profundamente desgastada no nosso contexto. Parece que liberdade é uma prática irrestrita. Eu sou a favor do aborto. Pelo amor de Deus. Eu sou a favor do amor livre. Eu faço o que eu quiser do meu corpo. Frequentas lugares que claramente são contra os ensinamentos bíblicos. Se assenta na mesa que Paulo está dizendo: olha, nessa mesa você não tem que se assentar. Isso não é liberdade, irmão, isso é escravidão. Só que agora você é escravo de você mesmo. Satanás, ele chegou mais uma vez no Éden do seu coração e disse: sejam semelhantes a Deus. Se adorem. Vocês podem viver uma vida de autonomia. Olha que bom, você está numa igreja reformada. Lá você pode beber bebida alcoólica. Lá você pode fazer o que você quiser, mas está usando a liberdade para poder pecar. O que vocês fizeram nesse feriado? Um dos feriados mais difíceis do país. Quantos de vocês se reuniram numa mesa para poder orar e chorar pela nossa nação? Ou foram apenas se embriagar nos seus entretenimentos? Que igreja saudável que é essa? A gente é muito rápido em satisfazer as vontades da nossa carne. A gente é veloz nisso. E a gente se sente no direito de fazer isso. Mas você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para fazer o que você deve fazer. Pelo amor de Deus. É um paradoxo isso na vida do cristão, eu sei. É uma verdadeira liberdade que nos leva, como Paulo está dizendo. Sabe para que você foi livre? Não é para você fazer o que você quiser, todos os feriados, não. Você foi livre para você ser servo uns dos outros pelo amor. Você não entendeu nada do Evangelho.
Desculpa. Você é livre? Então serve o seu irmão. O cristão é livre diante de Deus, mas ele é escravo do outro. A ninguém deveis nada, a não ser o amor. O resumo de toda a lei é isso, é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a gente está preocupado com rituais. Um lado, ritual. O outro lado, libertinagem. Não é liberdade. Liberdade é fazer o que deve ser feito, não o que eu quero fazer. O tempo do crente não é para fazer o que ele quer fazer, não. É o que tem que ser feito. O crivo é alto, tá achando que é brincadeira? Compartilhei no De Casa em Casa essa semana. Às vezes a gente fica pensando que a graça é que agora está, né? Não, tá tranquilo, irmão. A graça, não, fechou. Na antiga aliança, a pessoa, se ela adulterasse, ela tinha que ser pega em adultério. Tinha que ter testemunhas. Na nova aliança, Jesus fala o quê? Se você pensar, se você desejar a mulher do próximo no seu coração, você já cometeu adultério. Paulo está estudando o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás. E Paulo vai falar, eu sou o pior dos pecadores, ai de mim. E tem gente que acha que a graça veio para facilitar a nossa vida. Ela veio para subir o padrão, irmãos. E subindo o padrão, nós continuamos apontando para Cristo, dizendo, nós necessitamos de um Salvador. A graça nos dá esse entendimento. Então Martinho Lutero, e isso ele está falando há muito tempo, Paulo já disse antes, mas olha o que Lutero disse: o cristão, ele é livre de todos e sujeito a ninguém, vírgula, o cristão é o servo mais solícito de todos e a todos está sujeito. O que Martinho Lutero está dizendo? Que teoricamente você está livre, mas você precisa usar a sua liberdade para poder ser escravo de alguém. Foi para isso que Jesus te libertou, para você não ser escravo de si mesmo, mas ser escravo de outra pessoa. Irmãos, preste atenção, de Deus não se zomba. Você pode zombar do seu pastor, você pode zombar dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, do seu chefe, de você mesmo, mas de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele também vai colher. De Deus não se zomba. Então, ou a gente toma um jeito na nossa vida e cai sobre a pedra, ou a pedra vai cair sobre nós. Ou nós nos rendemos aos pés do Senhor enquanto ainda há tempo, ou nós podemos viver uma vida de decaídos da graça. Nós precisamos de mais de Cristo na nossa vida, não de um pouco de Cristo na nossa vida. Está precisando de mais Cristo. Não usa da liberdade para viver libertinagem, não, irmãos. E eu estou falando como pastor dessa igreja, com a autoridade que eu recebi do Senhor para poder cuidar da alma de vocês. E como vocês já sabem, eu vou prestar conta da alma de vocês. O texto bíblico diz isso. O que seria maravilhoso se não fosse trágico. Porque prestar conta da alma de alguém, meu Deus do céu, que responsabilidade é essa? Então é por isso que eu vou morrer, não sei quando, só Deus o sabe, mas eu vou morrer falando para vocês a verdade.
Porque eu não quero que vocês cheguem na eternidade dizendo: o meu pastor não me falou isso, o meu pastor não me ensinou isso. Pelo contrário, eu dou a dinamite na mão de vocês, assim, ó. Acendo ela e falo: toma aí, ó. Se vira. Ó, toma aí, ó. O Evangelho, irmãos, ele é o suficiente. Mas o Evangelho e nada mais. Amém? Fique de pé nessa manhã, vamos orar ao Senhor. Eu vim com essa camisa assim para vocês não me baterem no final da mensagem. Ai, ai, Pai, nós todos aqui, Pai, a começar de mim, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Nos ajude, Espírito Santo. O Senhor que foi colocado sobre o nosso coração como um selo, sobre um selo no nosso coração, Pai. O que nós queremos que saia da nossa boca de fato é Abba, Pai. Nós temos convicção que nós somos filhos da promessa e não depende da nossa obediência, Senhor. Revele os Ismaéis do nosso coração, Pai. Traga-os à tona para que nós possamos quebrá-los. Todos os falsos ídolos do nosso coração. Nós queremos quebrá-los, Pai, nos ajude. Nós depositamos a nossa esperança em Ti, Senhor. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. É o Senhor quem efetua o querer e o realizar. O Senhor nos resgatou enquanto ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nem buscávamos ao Senhor, nós não Te procurávamos, mas o Senhor nos achou. O Senhor nos achou. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu oro pelos meus irmãos. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa revelar aos meus irmãos os Ismaéis presentes em suas vidas, a fim de que possam ser lançados fora o filho que não é da promessa, para que os meus irmãos possam viver em verdadeira liberdade, Pai. Ah, Senhor, mas que o Senhor também possa nos ensinar a usar a nossa liberdade para a Tua glória, usar a nossa liberdade para louvor da Tua glória. Nós fomos verdadeiramente livres do pecado, livres do inferno, livres de nós mesmos, a fim de que possamos declarar que essa vida que nós vivemos agora não nos pertence mais, porque Cristo vive em nós. Faça-nos gastar os nossos melhores dias servindo ao Senhor, Pai. Ah, Jesus, nós não queremos ser uma igreja de domingo, nós queremos ser uma igreja de segunda a segunda, evidenciando o Teu Evangelho por intermédio das nossas palavras, mas também das nossas ações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.